Eu espero estar acertando pra onde eu tenho que olhar. Ok. Porque talvez esteja ficando só vesga. Também tem isso. Né? Tem 4 câmeras mirando, mas enfim. É. Vou botar mais perto de mim aqui. O microfone. Vocês me escutar bem. Aí, ó. Tá até aparecendo agora ele. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá. Ok. E esse canal, ele meio que não me pergunta sobre o que ele é, porque eu também não sei, assim como eu não sei da minha vida. E é isso aí. Mas, hoje a gente vai falar dos meus livros favoritos da vida. Não são os mais bem criticados, talvez, nem os mais bem avaliados, nem os mais bem escritos. E o meu gato tá fazendo merda de novo. Para, Jamal! Que isso, irmão? Estavam dormindo até agora. Juro por Deus. Mas são os que mais marcaram a minha jornada, né? De leitura. Essa lista, ela tá do... Que é o primeiro que eu li na minha vida, até o último que eu li, o último a entrar nessa lista de favoritos da minha vida. E é isso. Então, peguem seus cafés, né? Ou, sei lá, sua garrafa de vinho, seu shot de vodka. Se bem que se você for pegar álcool de manhã, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Dependendo do horário que você tá assistindo isso, eu diria que você procura ajuda primeiro. Aí depois quem sabe. Mas primeiro procura uma ajuda porque é meio que um sinal divino você tá bebendo às 10 horas da manhã, que é o horário que eu tô gravando o vídeo. Mas enfim, né? Vamos começar. O primeiro livro que eu li, esse aqui eu li quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu acho, 12 anos. Não, menos, uns 10 anos. É um livro que eu peguei por acaso num sebo. Minha mãe, ela me levava bastante em sebos quando eu era criança e adolescente, pra incentivar a leitura e tal. Minha mãe lê muito, assim. Minha mãe lê, qualquer coisa que você der pra ler, ela tá lendo. Mas esse livro eu peguei num sebo e eu peguei pela capa dele, porque inclusive ele vai estar aparecendo aqui, eu acho, talvez. E porque é uma caveira. E eu tava entrando na fase da pré-adolescência. Aquela fase meio triste, emo, gótica, depressiva, que gosta de coisas obscuras. E tinha uma caveira na capa. Eu falei, vou levar. Não mal sabia eu que eu ia chorar 15 litros lendo aquela porra. Mas enfim. O livro é escrito pela Márcia. Como é que é? Márcia Kupstas. Eu acho que é assim. É um livro brasileiro. Vocês vão ver que tem muitos livros brasileiros nessa lista. Eu consumo bastante literatura nacional, inclusive. Eu acho que a gente tem que incentivar os escritores nacionais, principalmente aqueles que estão começando agora, né? Quem sabe aí vai ter um novo astro da literatura no território nacional, a gente nem sabe. Tá recém começando a escrever coisa e lançar na Amazon. Então, é bom a gente ler. É, enfim, Márcia Kupsta é um livro antigaço, eu não lembro de que ano é ele, eu vou botar aqui em algum lugar também, o ano que ele foi lançado a primeira edição, porque de cabeça eu não vou lembrar, até porque faz bem mais de 10 anos que eu li esse livro, então, complicado. A gente vai acompanhar aqui o João e o Ricardo, que são dois meninos, né, que se conhecem ali porque o Ricardo, que é um menino de cidade grande, que, sabe, tem uma vida muito confortável, ele acompanha a avó até Pedra Alta, se não me engano, é o nome da cidade, é esse, Pedra Alta, se não tiver eu vou corrigir também. Ele acompanha a avó até Pedra Alta, uma cidade assim bem de interior, bem pequena, com pessoas bem humildes. E lá ele conhece o João. E o João, ele vem de uma família também muito humilde, assim, muito que não tem muito, mas tenta fazer o que pode com o que tem, né? E o João, ele é uma criança doente, ele é uma criança muito, muito doente. Então, ele não pode fazer muitas coisas que o Ricardo faz, assim, sabe? E essa é a história deles, assim, é a história do Ricardo conhecendo uma outra realidade dele e dessa jornada do João querendo ser uma criança normal, que brinca, que corre, que, sabe, e etc e tal, e não podendo e tal. E tem. Nossa, esse livro, assim, ele tem várias filosofias que você pode fazer ao longo dele. É um livro maravilhoso. Perfeito. Por quê?
além dele ser um lindo livro sobre amizade, que me ensinou muito sobre amizade quando eu li ele pela primeira vez, ele é um livro que basicamente te mostra as diferenças sociais e o que isso faz com as pessoas, né? O que isso forma na nossa personalidade. É um livro sobre amizade e é um livro sobre morte, principalmente. Também me ensinou muito sobre morte. Me preparou muito para a vida adulta, onde a gente perde muitas pessoas e tal. E eu já tinha perdido muita gente naquela época, quando eu tinha meus 10 anos. Eu já tinha perdido uma avó, um tio, que foi uma coisa bem difícil para mim quando eu era criança. E aí o livro ele me ensinou muito sobre morte, assim, e me fez refletir sobre muitas coisas que às vezes não é a tristeza da pessoa que se foi, mas sim a celebração do que a pessoa foi, sabe? E, enfim, eu chorei litros. Esse é um dos livros que eu gosto de falar. Um dos livros que eu tive que parar de ler porque eu não conseguia mais enxergar a página, certo? Então a gente vê por aí como é que foi. Me causou depressão aos 10 anos de idade. Um choque de realidade. E o pensamento de, caraca, velho, como a vida é merda às vezes, né? Mas enfim, é lindo. Leiam, leiam. Nota 10 de 10 pra esse livro. 10 de 10. O próximo foi a minha introdução à literatura fantástica, né? A fantasia, os livros de fantasia. E isso aqui me deixou ensandecida. Ensandecida. Minha mãe ganhou esse livro de uma amiga quando eu tava ali, né? Começando a ler também. Foi esses dois primeiros foram os livros que me fizeram gostar de ler, na verdade, assim, que é por isso que eles me marcam tanto, né? Eles me fizeram gostar de ler. E esse aqui me deixou tão ensandecida, que a primeira vez que eu tive dinheiro na minha vida pra gastar com livro, assim, pra entrar numa livraria e gastar com livro, eu lembro, inclusive, eu tinha 15 anos, eu ganhei um vale-presente de, tipo, 200, 300 reais na época era muito dinheiro. Eu sei que hoje em dia, com esse valor, a gente não compra quase nada. Mas na época era muito dinheiro mesmo. Né? Eu tinha 15 anos, isso faz 10 anos. E, cara, eu gastei todo aquele dinheiro e os primeiros livros que eu peguei foram esses, assim, porque eu queria ter a trilogia inteira e eu queria ter ela física, que eu li o primeiro físico, mas eu não li os segundos o segundo e o terceiro físicos. Eu não tinha, a gente não tinha em casa, né? Então eu li daquela maneira, né, que a gente conhece. E eu tive que comprar, assim, porque eu fiquei ensandecida mesmo. Aí eu tô falando de a trilogia Mundo de Tinta, né? O primeiro livro se chama Coração de Tinta, certo? E a gente acompanha aqui o Mortimer, que é o pai dessa família, e a Meg, que é a filha, né? Ali ela tinha mais ou menos a minha idade. Eu tinha mais ou menos a idade dela quando eu li o livro. E a casa deles é o meu sonho, entende? Tipo assim, a casa deles é descrita como um ambiente que tem tanto livro, que eles não têm mais onde enfiar. Então eles empilham em cima das coisas, eles empilham nos cantos, os corredores são lotados, assim, ó. É aquele cheiro de página, de. É maravilhoso, eu quero uma casa assim um dia. Por que isso? O Mortimer, ele é, na verdade, um doutor, ele se chama assim, um doutor médico de livros, né? Então ele conserta os livros. Então, por isso que a casa é tão lotada, assim, sabe? Mas, enfim, o Mortimer tem um certo dom ali, né? O pai. E que quando ele lê livros em voz alta, ele consegue trazer esses personagens para o mundo real, né? É a língua mágica, se não me engano, se chama isso. E aí, por conta disso, um estranho aparece numa noite na casa, a Meg vê esse estranho, e aí eles acabam sendo levados para essa fantasia, assim, para essa aventura com personagens literários, com vilões literários, com assim coisas que estavam de fato escritas em livros de fantasia, e isso é maravilhoso. Tudo que eu queria era ter vivido aquela fantasia, assim, sabe? Eu me via muito desejando viver aquele mundo, e foi a primeira vez na minha vida que eu senti isso. Então, eu acho que eu me apaixonei por fantasia, sou completamente apaixonada por livros de fantasia. Eu acho que eu me apaixonei ali, assim. É maravilhoso, é perfeito. É lindo,
sabe? O livro ele é escrito pela Cornélia Mary Funk, ok? Acho que é assim que se fala. Tem que ler o nome dos atores, dos autores, porque eu não sei falar os nomes, não consigo lembrar dessas coisas. Minha memória tá igual a memória de uma idosa, sabe? Igual. Até parece que eu tô ficando velha mesmo. Enfim, até parece que eu tô ficando velha mesmo, né? Tipo, foda. Esse livro teve uma adaptação lá em 2000 e vai lá cacetada. Não vou lembrar. Mas teve uma adaptação com o Brandon Fraser, que é uma tristeza, porque eu adoro ele, né? Inclusive, ótimo, ganhou um Oscar perfeito. Mas é uma péssima adaptação. Péssima, tipo assim, meio que pegam dois dos livros e adaptam em filme só, o que ficou horrível, horroroso. Ai, triste, triste, triste. Foi a minha primeira decepção com adaptações literárias. Foi muito triste. Mas, se você quer muito saber a real opinião minha sobre filmes, séries, ou me ver decepcionando em um game, eu tenho outro canal. Tá? Eu tenho outro canal com meu namorado, se chama Situação Crítica. E lá a gente fala de tudo isso. Tem vídeo semanalmente, toda segunda-feira, ao meio-dia. E a gente tem um Instagram com conteúdos diários. Então, por favor, acompanhe a gente lá também. A gente tem a meta de bater 200 inscritos esse ano. A gente conseguiu bater os 100. E em um ano, menos de um ano, a gente conseguiu bater 100 em menos de um ano, que pra mim foi realmente incrível. Eu não achei que a gente ia conseguir. Mas me mostrou que eu consegui, então se eu conseguir 100 em menos de um ano, eu consigo 200 até o final desse. Então, por favor, se inscreve lá, nos segue no Instagram. Porra, vai lá ver meu lado nerdola de cinema e jogo. Também tem essa skin. Não só skin literária, ou as outras que vocês vão ver aqui. Eu tenho várias skins. E essa eu só mostro lá no outro canal. Enfim, o próximo livro é desgraçado num nível. Filha da puta. Esse é mais um dos livros que eu tive que parar de ler porque eu não enxergava as páginas mais, sabe? E se chama Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu acho que é um dos maiores romances do Jorge Amado, né? E esse livro, cada vez que você relê ele ganha uma nova camada pra você, entende? Tipo, eu li ele a primeira vez, eu era ali adolescente, né, e tal, e eu me via correndo aquelas ruas da Bahia e com os meninos, né, e tal. E, tipo, quando eu reli a segunda vez, eu percebi que é uma puta crítica social e, cara, ganha uma outra camada pra você, assim, sabe? Mas, enfim, Capitães da Areia gira em torno. Meu filho, oi! Capitães da Areia gira em torno de meninos de rua, são abandonados, que moram ali num trapiche, em Salvador, se eu não me engano. E a gente não vê a história só de um deles ou de dois deles, a gente vê a história de vários deles. O que é maravilhoso, porque você consegue ter esses personagens principais, mas você consegue. São personagens favoritos, mas você consegue, tipo, você ama todos eles, assim, tipo, de verdade. Não tem um personagem que eu não gosto nesse livro. São todos maravilhosos. Entende? E todos têm histórias muito sofridas. E, assim. O final desse livro, ele é desgraçador. Desgraçador, assim. Eu não consegui terminar de ler. Eu chorei tanto, 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 tanto que a minha mãe apareceu na porta do meu quarto e perguntou se eu tava bem, sabe? E aí eu virei pra ela e falei: Por que você não me contou que isso acontecia? Você chegou nessa parte. Que tipo assim, esse livro é obrigatório você ler na minha família, entendeu? Eu cresci ouvindo que eu tinha que ler Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu cresci ouvindo isso do meu irmão, da minha mãe, da minha madrinha. Até que ali, quando eu peguei o gosto pela leitura, né? Eu. A minha madrinha tem, minha Tiliana, minha madrinha, também minha tia, que é a irmã da minha mãe. Ela tem o livro. E aí ela me emprestou, porque era obrigatória a leitura desse livro na família.
E aí, nossa, desgraçado, desgraçado, desgraçado. Mas é maravilhoso. É desgraçado, mas é lindo, lindo, lindo num nível que eu não tenho palavras pra mensurar o quão lindo ele é, sabe? E ele é um livro que ele saiu ele durante a ditadura militar e ele foi proibido. Ele teve a sua primeira edição recolhida e queimada em praça pública. Porque como é que foi? Foi visto como propaganda do lado vermelho. Então, porque ele é uma grande crítica social, pra falar bem a verdade. É isso que ele é, uma grande crítica social. Mas é maravilhoso. Tudo que eu queria era estar ali correndo aquelas ruas com aqueles meninos e fazendo merda junto com eles, sabe? Mas é triste, assim, quando você relê de novo, que você percebe que, tipo, porra, eles tinham que roubar pra sobreviver, sabe? Eles tinham que enganar, eles tinham que mentir, eles tinham que fazer coisas que crianças não deveriam estar fazendo pra conseguir sobreviver nas ruas, sabe? E você imaginar que eram crianças. Tipo, hoje, né, eu vejo que eram crianças da idade que eu tinha, mais novas que eu quando eu li esse livro. E, cara, foda, foda. Eu vi muito, eu cresci num ambiente muito pobre, assim, a minha família era mais bem de vida ali. E eu vejo muito desses meninos, meus amigos de infância, sabe? A realidade, tipo, mais que eles não fossem de rua, mas a realidade pobre, triste, eu conseguia visualizar o quanto era foda. Mas enfim, é um livro desgraçado, mas essa é uma leitura obrigatória, sinceramente, na minha opinião, realmente. Minha família fez certo em, tipo, encher meu saco até eu ler, sabe? Assim como eu vou fazer com meus sobrinhos agora, né? Eu tenho três. Assim que eles começarem a ler, eu vou comprar o livro um pra cada um. Vou falar, leia. Você é obrigado a ler essa desgraça. Obrigado. Maravilhoso. 10 de 10. Leiam. O próximo pega fundo no coração da mãe aqui. Pega, nossa, profundamente. Ele é um gato de rua chamado Bob, sabe? Foi a primeira vez que eu fui influenciada na vida literária, assim. Eu tinha uma amiga, uma colega na escola, no ensino fundamental, que ela tava lendo esse livro. E ela carregava sempre pra cima e pra baixo, ela falava o tempo todo desse livro, e ela falava o quanto era maravilhoso. E eu fui extremamente influenciada. Até que quando eu tava ali no ensino médio, tinha na biblioteca da escola, eu fui lá, aluguei, eu li e eu me debulhei em lágrimas. É um livro com um final feliz. E eu me debulhei em lágrimas por causa do final feliz. Porque deu tudo certo no final, cara. Mas um gato de rua chamado Bob gira em torno do. Deixa eu ler o nome do cara. Foda, eu não consigo ler. Gira em torno do James Bowen, que é uma história real. Então, portanto, o James Bowen, além de personagem, ele é o autor deste livro. E do Bob, que é um gato de rua. O James Bowen, ele era um viciado em drogas, que estava ali num processo de recuperação, né, de limpeza. E nos corredores do alojamento dele, ele encontra esse gato laranja, que tá machucado, né? E ele decide ajudar, né? Ele decide curar o gato e tal. Só que ele não quer ficar com o gato, então ele cura o gato e ele decide que, tipo, vai mandar o gato embora. Só que o gato, como todo gato que é, que gatos são assim, eles decidem que, tipo, foda-se o que você quer. Então o Bob fala: não vou, não vou ficar aqui, gostei daqui, gostei de você. Você é seu amigo. E isso é uma grande história de amizade, de recuperação. E às vezes do quanto os animais são importantes pra gente querer ficar bem, né? Pra gente ficar bem, sabe? Pra nos ajudar, assim, são aquela companhia. Não sei explicar. É uma companhia diferente da companhia humana, sabe? Eu acho que é uma companhia inocente, pura, sabe? Eles não querem nada de você. Mas enfim, o James e o Bob viraram um fenômeno nas ruas de Londres, isso realmente, não só no livro, da vida real, eles viraram um fenômeno nas ruas de Londres, porque o James, ele ganhava dinheiro tocando nas ruas e tal. E o Bob começa a acompanhar ele, e as pessoas começam a ir ver o James por causa do Bob, sabe? Então,
É incrível. E essa repercussão, né, deles terem ficado tão famosos fez com que a vida do James mudasse da água pro vinho, né? Por causa do Bob. Então, ele deu uma ótima vida pro Bob em recompensa. Assim, o Bob viveu muito bem, 14 anos, né? Ele já faleceu faz alguns anos. Mas ele viveu ótimos 14 anos de vida dele. E o Bob, como conquistou todas as pessoas que passavam nas ruas de Londres e conquistou James, também me conquistou com o seu cachecolzinho vermelho na volta do pescoço, pousando no ombro do James, assim, maravilhoso. É um livro lindo, é lindo. Esse aqui é lindo, entende? Ele não é triste, ele não é impactante, tipo assim, nossa, vai mudar sua visão de mundo. Ou vai te dar um choque de realidade. Talvez, também. Mas esse aqui, ele é maravilhoso porque ele é lindo, ele é lindo. É uma história linda, sabe? De um cara com seu gato. Tem coisa mais incrível que isso? Entende? Não tem. É maravilhoso, assim. E, claro, aborda aqui toda a vida do James, aborda o passado dele, por que que ele é um viciado, o que aconteceu, cadê a família desse cara, sabe? Aborda a dificuldade da recuperação, a vontade da recaída e etc e tal. Mas é lindo. Esse é um livro que teve uma adaptação também. Não é uma adaptação tão ruim, eu diria. Capitães da Areia também teve uma adaptação. Eu não falei, teve uma adaptação que não é uma adaptação muito boa também. Mas Um Gato Chamado Bob tem uma adaptação e é uma ótima adaptação até. Ótima não. É uma boa adaptação. Passável, entendeu? Passável. Então, se você já leu e não sabia que tinha uma adaptação, assiste a adaptação. É boazinho. Dá pra passar um tempo. E se você não leu Um Gato Chamado Bob, por mais que pareça bobo, e talvez você pense, nossa, bobo, uma história de um gato. Cara, é uma história linda. É melhor que muito romance que tem por aí. Então, porra, lei. Não vai te fazer mal nenhum. É pequenininho ainda por cima. Sabe? Vai ler rapidinho. Leia. Recomendo. E por último, na minha lista, a gente tá o mais recente, a leitura mais recente. Foi um dos livros que eu li ali no final de 2023. Por influência do BookTok. Sim. E que é Tudo é Rio, da Carla Madeiro, né? Panfletar esse livro pra cima e pra baixo no meu, assim, sabe? No meu scroll ali. Mas, perfeito. Que escrita maravilhosa. Não, sinceramente, impactada. Impactadíssima eu tô até agora. Porque a Carla escreve de uma maneira que eu não achei que eu iria gostar quando eu abri o livro, porque, sabe, não tem divisão, não tem separação de descrição, né, de narrativa com fala, com diálogo e tal. Mas puta que pariu, é uma poesia atrás de poesia, uma frase bonita atrás de uma frase bonita. Dá vontade, às vezes, de marcar a porra do livro inteiro, entende? Não dá pra marcar o livro inteiro, mas dá vontade de marcar o livro inteiro. Eu sei que tem uma polêmica aí envolvendo o final desse livro, mas enfim, vamos falar disso no final. Tudo é Rio acompanha ali a história do Venâncio, da Dalva e da Lucy, que é uma prostituta. Venâncio e a Dalva são casadas e tal, e a gente vai acompanhando meio que passado e presente, né? Que passado de como Venâncio e a Dalva se conheceram, como é que foi a história de amor dele e tal. A gente já começa o livro descobrindo que teve algum problema entre o Venâncio e a Dalva, assim, teve uma ruptura no relacionamento deles. Teve alguma coisa que aconteceu muito gravemente, sabe, entre os dois. A gente já entende que o Venâncio é um cara extremamente ciumento. E que a Lucy, ela é extremamente soberba. E que a Dalva tá numa profunda tristeza. Assim, sabe? Tristeza de você perceber que às vezes amor não é tudo. Entende? De que às vezes amor não é o suficiente. E. Cara, é uma escrita maravilhosa, assim, sabe? Eu acho que realmente ela flui como um rio, essa escrita. Entende? Ela, às vezes, ela é suave, mas às vezes é uma correnteza que te leva, assim. Esse é um livro que, se você conseguir, não é nem se você puder, se você conseguir lê-lo em doses homeopáticas,
Leia. Eu não consegui, eu me afoguei nesse livro. Me afoguei. Eu me afoguei nesse livro, assim como o Vanance se afogou no ciúme. Eu me afoguei nesse livro, assim como a Dalva se afogou na depressão, na tristeza profunda. E como me afoguei como a Lucy se afogou no desespero de ser amada profundamente, amada de verdade, e não só ser desejada e cobiçada, tá ligado? Então, é um livro maravilhoso, assim, ele é duro, ele é difícil, sabe? O final dele é a mais pura realidade, sinceramente. E aí a gente entra na polêmica. Eu vi muita gente criticando o final, porque é uma romantização, porque é o barará e piriri. Não, não é. Não é uma romantização, não é pra ser um final feliz. Aí que tá. Não é porque é um final em que tudo dá certo, entre muitas aspas, é que é um final feliz, cara. Não é um final feliz. Não é pra ser um final feliz, sinceramente. Ele é pra ser um final que faz jus a todo o resto da história. Porque essa história, ela é um recorte de uma realidade muito dura. Isso acontece de fato. Isso é um casal que você tranquilamente encontraria na vida real, numa cidade pequena, sabe? Não é algo ilusório, não. Isso é tranquilamente a realidade de muita mulher, sabe? E. Então não é uma romantização. É a realidade. É duro porque é real, sabe? É difícil, é dolorido, porque é verdade aquilo ali, aquilo é palpável, sabe? Então, não é um final feliz. Eu acho que quem achou que foi uma romantização viu como um final feliz. E não viu, não é um final feliz. É só um final muito real, sabe? E é isso. É isso. E é isso. É um final infeliz, no final das contas. Bom, meus gatos estão miando. Provavelmente eles querem comida. Esse vídeo acaba por aqui. Mas meu namorado chegou. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Comenta aí quais são os seus favoritos da vida. Sua opinião, se você já leu algum desses livros. Se você quer saber o que eu ando lendo atualmente, tá na descrição o meu Scooby, né? Eu atualizo bem de vez em quando e bem maliporcamente, mas dá pra ter uma noção do que eu tô lendo, mais ou menos. Não vão ter vídeos só de leitura aqui, só de literatura. Vai ter bastante, porque eu gosto de falar disso, mas não vai ser só isso. Isso eu sei, por mais que eu não saiba do resto, ou de pra onde isso vai andar, mas vai ter isso. Me siga nas redes sociais, também tá na descrição, todas, tanto as minhas, quanto a do canal, quanto a do Situação Crítica. Por favor, acompanhe a Situação Crítica. Eu te imploro. E é isso. Um beijo. E bom, né? Até semana que vem. Vou estar aí de novo. Meu aniversário já passou quando você tá vendo esse livro. Esse vídeo. Foi dia 21. Mas se quiser me dar parabéns atrasado, eu agradeço. Um beijo.